Hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura metálica e o futuro. Depois dessa pandemia, depois de toda essa paralisação nessas obras, como ficará esse mercado? Bem, inicialmente a gente precisa ficar calmo, porque esse mercado, tanto da construção civil como da estrutura metálica, ele não vai simplesmente desaparecer do mapa, né? Ele não vai se extinguir, as empresas fechar, as pessoas perderem seus empregos. É óbvio que está havendo desemprego, que as empresas estão enxugando, estão diminuindo, obras estão paradas, estão sendo canceladas. Isso é muito natural. Afinal de contas, a gente está num momento crítico da saúde e que as pessoas não podem se aglomerar, né, e não podem estar próximas umas das outras para, enfim, por todas as medidas que o Ministério da Saúde e todos os órgãos dessa área estão falando aí abertamente na imprensa. Mas esse é o momento que a gente, que é especialista, que é do mercado, que somos pessoas que levamos isso no nosso dia a dia, a gente precisa se acalmar, a gente precisa pensar um pouco nisso tudo e, ao invés de ficar nesse desespero, vamos nos preparar, gente. Vamos ler, vamos estudar, vamos aproveitar a internet, fazer um curso, aquele curso que você queria fazer, né? Aquela reciclagem, não sei nem se existe mais isso, mas ler um livro, ver no YouTube o que é que está se passando, como é que funciona algumas coisas, porque você não pode parar, porque por mais que a crise esteja acontecendo, o relógio não para. Então, o mercado, além de não estar parado, o mercado precisa de gente qualificada, precisa de gente com soluções. E quando eu falo qualificado, não é você fazer um curso porque as escolas estão fechadas, não é você ter mais um diploma, é você realmente aprender alguma coisa, você realmente entender sobre um determinado assunto, se aperfeiçoar em alguma coisa, porque o mercado pede soluções, o mercado pede novas ideias, as empresas precisam se reinventar, diminuir o seu custo, a empresa precisa fabricar aquele produto, fazer aquela obra de uma maneira melhor, com maior eficácia, com a mesma ou com muito mais segurança, e a gente precisa pensar nisso. Se você parar um pouquinho e pensar, todas as grandes expansões do mundo, dos mercados, tem as revoluções aí que tiveram, sempre é num momento como esse. Não de pandemia, não de doença, não de morte, jamais, não é falando sobre terror, mas, por exemplo, eu posso citar para vocês, na minha área, o final dos anos 1800 para 1900, foi quando o aço teve um papel importante na construção. A partir daí, dessa época, o aço começou a ter escalabilidade, ele começou a ser popularizado nas construções. Até então se usava muito pouco aço, o concreto não tinha aço por dentro, né, como hoje tem o esqueleto. E naquele tempo, os Estados Unidos comandavam isso, né, comandavam esse mercado, e naquele tempo existiam os trusts americanos, que eram o cartel, né, aqueles caras que se juntavam e comandavam o mercado, os preços, para onde o aço vai, quem vai usar, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas era mais ou menos assim que o mercado funcionava. E um cara, o escocês, né, o Andrew Carnegie, esse cara foi visionário, ele teve, enquanto todo mundo pensava em monopolizar o mercado, ele falava que o mercado queria expandir. Mas como expandir? O aço tem que ficar popular, porque mais pessoas precisam ter acesso, e ele vai baratear. E como é que a gente faz isso?
a gente precisa fomentar esse mercado. Em vez de criar um trust que mande no mercado, vamos trazer mais gente para o negócio, vamos popularizar o aço. E o JP Morgan, né, que era da Federal Steel, eles fabricavam argolas, tipo o tubo, o metalon, enfim, os acessórios, enquanto o Andrew Carnegie era dono de siderúrgicas, ou seja, ele transformava o minério em aço. Então ele era da cadeia produtiva da parte principal, e ele tinha muito poder. E ao invés de ele brigar com esses caras, ele convenceu os caras a ser sócio dele. É até uma história interessante, que aí a gente conta depois, que ele vendeu a empresa por muito mais do que o que ela valia e ficou bilionário e fez uma coisa legal, que esse cara deixou muitas bibliotecas no mundo, ele fez e doou para as cidades gratuitamente. Mas aí você lê a história dele que você vai entender mais. Mas o que eu quero falar é que no momento crucial da história, esse cara teve uma visão. Tipo, não foi uma pandemia, mas era no momento que não tinha mais para onde vender aço, estava aquela mesmice, e ele deu um boom. E se você ler a história, se você for buscar essa história, você vai entender que foi um boom gigantesco, né? E depois veio a Revolução Industrial, veio... Nessa época, por exemplo, falando de soldagem, em 1906 o primeiro eletrodo foi patenteado pelo, eu não sei falar o nome dele, mas o ESAB, né, o cara da ESAB. Então veio a Revolução Industrial, onde primeiro se inseriram as máquinas, né? O próprio Ford, né? Ele chamou a expansão, ele começou a produzir em escala, fabricar em escala. Isso mudou, barateou consideravelmente o custo do automóvel na época, popularizou ainda mais o aço. Então, em alguns momentos, esses caras viram a chave. E eu não estou dizendo aqui que você precisa ser o Ford, ser o Carnegie, nem eu, mas a gente pode pensar nisso, em como fazer parte desse mercado no futuro, no que vem pós-pandemia. O que vem por aí? A estrutura metálica, isso são dados da CBCA, por exemplo, não são meus, não são inventados. Ela ocupa, na construção civil, ela deve estar em torno de 6 a 10% da construção civil. Isso, a estrutura metálica em si, você fabricar uma peça metálica com solda, com pintura. Porque o aço, eu acredito que ele está muito mais, porque todas as colunas, as vigas protendidas, não, enfim, o concreto usa muito aço. Mas falando em si de estrutura, de fabricação, de montagem, de solda, de pintura, né, do que a gente fala aqui, a estrutura ocupa entre 6 e 10%. E, na minha opinião, isso vai aumentar, porque isso já vem aumentando com o tempo. Eu não estou falando dos últimos 3 anos, a gente teve uma baixa no mercado, até por conta de crises, enfim, de tudo que aconteceu no país e no mundo, mas é um mercado em expansão. A construção metálica é uma construção limpa, ela é uma construção, ela é mais rápida. Quando você opta por fazer uma determinada construção, ao invés de concreto fazer em aço, é porque você quer economizar tempo, mão de obra, ou você não pode criar um grande canteiro que depois você precisa gastar-se muito com limpeza, entendeu? Desmobilização. A estrutura metálica, ela é uma construção mais moderna, ela te permite criar formas, ela te permite atender os arquitetos, né? Os grandes desenhistas, os grandes engenheiros, os caras que criam as coisas, que têm ideias fantásticas, e a gente tem o prazer de desenvolver esses projetos. Isso é uma coisa bacana na estrutura. Isso sempre me motivou desde quando eu conheci isso, porque você pode transformar, né, uma ideia num produto, ou numa obra, ou num monumento, ou seja, num equipamento, enfim, isso é muito gratificante. Então, o mercado vai pedir por isso. Se você olhar hoje para os Estados Unidos, há muito tempo, mas a maioria das casas são feitas de steel frame,
que é, né, é uma estrutura metálica limpa com drywall que é um gesso, né, e madeira e painel isotérmico, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente aqui já fez obra, né, de farmácia, por exemplo, que é toda de estrutura metálica com painel isotérmico. O cara aluga o terreno, ele constrói uma farmácia, sei lá, daqui a 5 anos, aquele bairro ali não está mais eficiente, aquele terreno, ele tem outro projeto, ele desmonta a farmácia dele e vai montar em outro lugar. Então é uma construção limpa, rápida. E o mercado as empresas precisam diminuir os custos, os construtores, dono de shopping, até dono de casa. Hoje já tem projeto daquele Minha Casa Minha Vida, que é feito de steel frame, uma casa feita, e aí ninguém me contou, mas eu vi aqui no Ceará, não vou lembrar o nome agora, mas o cara fez uma casa em 48 horas. Né? Você pode ver, tem construtoras aí que fabricam os prédios pré-moldados, eles fazem uma forma de aço e ele coloca as formas e enche de concreto e você tem um prédio em dias, um bloco inteiro, né? Sem falar agora dos hospitais de campanha. Quando começou a crise do coronavírus, eu lembro que aqui na empresa, os estagiários, alguns colegas aqui de trabalho, cara, você viu aquele hospital da China? Os caras fizeram um hospital em 10 dias, coisa de louco, para 1000 leitos e tudo mais. E eu, beleza, para mim não tem nada demais. Ah, como assim? Cara, isso é uma estrutura pré-moldada de aço, fabricada e monta e desmonta, é um quebra-cabeça. Natural, acontece muito isso em eventos, acontece isso, eu sou da Bahia, por exemplo, lá no Carnaval, você vê isso há muitos anos, os camarotes, enfim. Então, são coisas que acontecem, mas que você nunca prestou atenção. Hoje, talvez com essa pandemia, as pessoas estão prestando mais atenção nos hospitais e tudo. Mas são estruturas relativamente fáceis de fazer. Para a gente aqui, que tem experiência e tudo, é muito fácil, mas para você que nunca viu, é muito simples, tem um projeto. Cara, você compra o seu guarda-roupa na loja, vem um manual para você montar o guarda-roupa. Tem gente que não consegue, mas tem gente que monta. Compra uma mesa e tal, você monta, tem um passo a passo ali, e hoje as coisas são assim. Inclusive a gente aqui trabalha, a gente faz o projeto, a gente faz o passo a passo, a gente faz o plano de montagem para que um cara experiente que saiba ler projeto monte, mas também, se a estrutura for simples, uma pessoa que nunca fez pode simplesmente chegar lá e montar e fazer acontecer. Coloca no YouTube que você vai ver o tanto de gente dando aula aí de como fazer as coisas. E é assim. Hoje está muito mais tranquilo, está muito mais fácil. E o mercado cada vez mais vai pedir isso. Estruturas mais enxutas, né? Vai pedir estruturas... Eu não posso dizer barato, gente, porque hoje ainda é mais caro fazer com aço do que com concreto. Mas caro no sentido de quanto você vai pagar. Porque efetivamente é mais barato. Porque a relação é custo-benefício. A gente aqui não tem costume. No Brasil a gente aprende a pagar a conta do fim do mês. E não é bem assim. Você vai fazer um prédio e esse prédio... você quer que ele dure X anos com tantas intervenções de manutenção, por exemplo. E isso tem correlação, porque se você diminui a manutenção, você diminui o prazo de vida. Se você troca um material aqui, você vai diminuindo. Então você tem que fazer essa análise, né? E aí é um tema para outros vídeos e tudo mais, mas a relação com os benefícios tem que ser muito bem avaliada. E no final das contas, a estrutura de aço atende melhor. Não que ela seja melhor do que o concreto, não é isso. Em relação à sua aplicação. Então você precisa avaliar a aplicação dessa estrutura e geralmente a de aço, quando você pensa em mobilidade, quando você pensa em obra limpa, quando você pensa em curvas arquitetônicas, quando você pensa em soluções de balanço, né, aquele vão sem colunas, quando você pensa em algumas soluções, você tem na estrutura metálica algumas vantagens. Eu, como defensor, eu acho que ela é melhor em tudo. Porém, não precisa ser em tudo, mas ela é muito boa no sentido de trazer soluções para uma construção limpa, moderna, rápida
utilizando cada vez menos mão de obra. E por falar mão de obra, por exemplo, é um capítulo à parte. Eu estou nesse mercado aí industrial há pelo menos 12 anos, né? 2008, 2009, mas tive experiências em estrutura metálica desde 2002, fiz placa, banner, tive empresa de publicidade, e aí já mexia com estrutura. Depois tive metalúrgica, fiz portão, grades, né, portas, esquadrias, né, que chamam. Esquadria, fiz posto de gasolina. Depois entrei na área, Petrobras, siderúrgica, estaleiros, obras offshore e mercado de construção de grandes estruturas, galpões e prédios industriais, que é a área que eu atuo hoje, né? A gente faz aqui, eu não vou fazer propaganda do meu negócio, mas eu construo estruturas metálicas de todos os portes e tamanhos, para grandes players mundiais, para indústrias, para construtoras, clientes, enfim. E ao longo desse tempo, eu estudo muito, cara, eu leio, eu escrevo, eu presto muita atenção nos detalhes. E a mão de obra está cada vez menor. Está cada vez mais difícil você ter mão de obra. Hoje, nada contra, eu inclusive estou fazendo isso agora, mas hoje um garoto pega um celular e um computador na internet e ele tem um emprego. E ele não quer ter o primeiro emprego para ganhar um salário mínimo e trabalhar com estrutura pesada, no calor, fogo, né? Aquele corte, risco de acidentes. E cada vez está diminuindo mais, as pessoas querem gerir, querem ser... eu quero ser supervisor. Cara, mas você nunca nem ligou uma máquina de solda, uma lixadeira, você sabe pintar, como é que você quer ser supervisor? Não, mas, enfim, pelo menos estude, tenha conhecimento que você vai ser um bom supervisor sem pegar na ferramenta, vamos dizer assim, que é um termo que a gente usa. E hoje a mão de obra é mais difícil. Os bons caldeireiros, encanadores, soldadores são de uma geração anterior, à minha, por exemplo, e os caras estão envelhecendo e os filhos não querem mais seguir e você tem cada vez mais dificuldade. Em contrapartida, a tecnologia ajuda muito, porque hoje você tem máquinas, você tem equipamentos, você tem softwares, você tem aplicativos, você tem técnicas, métodos de você depender cada vez menos dessas pessoas. Mas não tem jeito, o profissional é tudo na obra. É muito bom quando você tem uma boa equipe, porque por mais que você tenha tecnologia, a sua equipe faz a diferença. Então, eu vejo que no futuro a gente precisa trazer essa galera, trazer esses caras, e a gente precisa acompanhar. Não faz mais sentido você fazer um projeto à mão. Não faz mais sentido. Hoje você tem softwares. Não vou citar, sei lá, vamos falar aqui do CAD, SolidWorks, Inventor, enfim, todos esses softwares que você usa, e você faz meio que automaticamente, você calcula uma estrutura metálica com software. Então, o jovem se interessa por isso. Por que não trazer esse jovem? Mas isso também é outro capítulo, gente. Então, esse mercado, ele precisa de gente. E se você não consegue trazer mais gente, porque são outras questões, eu até falei que serão outros vídeos, mas a gente precisa lidar com a atualidade. E quando você fala de estrutura metálica, você construir usando a estrutura metálica, você está falando de menos gente. Você está falando de menos processos manuais. Um exemplo simples, você vai fazer um prédio, uma cobertura de um prédio. Se você for colocar uma viga de concreto, existem várias maneiras. Uma delas, por exemplo, muito rápida, você pode comprar a viga pronta. Tem empresas que fabricam essa viga e te dão ela pronta, e você chega lá com um guindaste e coloca. Show! Mas não é todo mundo que tem esse acesso e não é todo mundo que consegue esse custo.
Uma tesoura, por exemplo, uma viga de aço, talvez não se assemelhe com esse custo. Eu não vou falar muito da parte civil, porque não é o meu negócio, mas pelo que eu vejo, é muito diferente a relação do custo-benefício. Envolve cargas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas você pode fazer de estrutura metálica, você faz uma tesoura, você passa do lado para o outro e você faz a cobertura. E você tem uma viga, você vai usar 2 pessoas, 3. Ah, mas não tem um guindaste, beleza, o cara bota uma estrutura de içamento e sobe na mão com a rodando e coloca lá, instala. Seja a altura que for, a depender, né, de como seja, dá para fazer. E aí você vai embora daquele local, daquele prédio, daquele galpão. Por mais que você tenha feito a estrutura de concreto pré-moldada, né? Veio lá, o guindaste colocou no lugar, beleza, aí você se mudou, o outro galpão tem 1 metro a mais. 1 metro. Você precisa fazer um ajuste técnico. De aço você calcula, faz um pedaço, solda, emenda e dá certo. Até a estética fica igual. De concreto eu acredito que tem soluções, é óbvio que deve ter. Mas qual o custo dessa solução? Quantas pessoas você envolve para fazer um negócio desse? Não sei se eu fui bem específico e também eu posso até estar enganado por não entender muito da parte civil. Mas a construção metálica, ela é enxuta e cada vez que você tem menos mão de obra, você precisa buscar menos essa mão de obra. Já que não tem, você tem que encontrar métodos de resolver algumas coisas. Vou dar um exemplo simples na área Petrobras. Há um tempo atrás aí, você tinha 3 profissionais para fazer uma operação. Você mandava o soldador com um lixador e um ajudante para carregar a máquina, cabo. Eu cheguei a ver isso acontecer. Hoje você chega no obra, o cara vai sozinho, com a máquina no ombro, a lixadeirazinha e satisfeito por estar trabalhando. Isso é uma mudança dolorosa, mas que aconteceu no mercado. Talvez não seja uma mudança drástica que vai mudar a visão do mercado, mas isso vai acontecendo aos poucos. E essa mudança, ela é recorrente e ela está sempre acontecendo. E aí, você precisa se preparar para ela. Entenda desse mercado, entenda do que vai acontecer lá na frente. Porque quando acontecer, você precisa estar pronto. Você precisa entender o que você vai fazer. E quando você estiver pronto, que a oportunidade aparecer, automaticamente a sua mente, o seu cérebro vai identificar essa oportunidade. Pense nisso. Pense nesse mercado. Pense na estrutura metálica. Um abraço.